Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Então hoje a gente começa aí nossa segunda parte do estudo da ótica, né? A parte onde a gente vai estudar o fenômeno da refração. Então na primeira parte a gente estudou a reflexão, né? Vimos tudo relacionado à reflexão, então cores, né? A reflexão em espelhos planos, reflexão em espelhos esféricos. Todo o trabalho que foi feito foi relativo a esse fenômeno da reflexão. E hoje a gente começa, então, o estudo da refração, e nessa primeira aula eu quero apresentar para vocês um número novo, então, que vai mostrar para a gente aí uma coisa bastante importante dentro desse fenômeno novo, né? A gente já vai conversar sobre isso, é o chamado índice de refração, tá bom? Então, nossa aula de hoje, o assunto principal é o índice de refração. Queria mostrar antes de começar, né? Mostrar para vocês aqui o que é esse fenômeno novo, né? Então, olha, imagina um laser aqui, tá? Apontado por uma superfície da água, e quando eu ligo ele, então, essa luz chega aqui na superfície e acontecem três coisas com essa luz, tá? Isso aqui, então, é o que vai acontecer sempre que a luz tentar, que ela incidir, né, num meio de separação entre dois materiais, tá bom? Sempre vai acontecer isso, vai acontecer três coisas. A primeira delas é que a luz pode bater e voltar, né? Então, esse fenômeno aqui da luz bater e voltar para o mesmo meio é a chamada reflexão da luz, é o que a gente estudou até agora, né? Então, ela vem para cá, ó, aqui tá uma setinha, né? Isso aqui é a reflexão. Então, a reflexão a gente já conversou bastante aí, vimos bastante coisa, né? A segunda coisa que pode acontecer aqui, não está marcado nesse desenho, mas eu vou aproveitar aqui para marcar, é que quando essa luz chega aqui no ponto, né, da superfície aqui, ela pode também ser absorvida, pode acontecer a absorção. Essa absorção acontece de formas diferentes para cada meio, a gente já conversou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre as cores, né? Nós vimos que as cores mais escuras, né, o preto, por exemplo, absorve muito e reflete muito pouco, né? Por isso que a gente não recebe luz, né, e enxerga como preto. Coisas mais claras, o branco, por exemplo, reflete muito e absorve pouco. Então, essa absorção ela acontece o tempo todo aí nesse processo, né, da luz chegar na separação de dois meios. Mas o que interessa para a gente nessa aula, então, é essa luz que está passando para o outro meio aqui. Tá? Então, essa luz que passa para o outro meio, ela está sofrendo o que a gente chama de refração. A palavra refração, aqui a luz está chegando aqui, né? Olha, opa, deixa eu só arrumar aqui. Refração. Essa palavra refração, ela vem de fractus, né? Refractus. Esse fractus significa quebrar. Quando a gente tem uma fratura, a gente quebra algum osso, né? Quando a gente tem uma fração, a gente tem um pedaço, né? Então, fractus, quebrar. Então, essa palavra refração, ela está relacionada com uma coisa que a gente observa, né, nesse fenômeno. Parece que a luz, quando entra num outro meio material, ela se quebra, né? Parece que ela estava viajando aqui numa direção, olha, ela deveria vir para cá e ela quebrou, né? Veio para cá, olha, tá vendo? O raio de luz quebra dessa forma. Então, esse é o fenômeno que a gente começa a estudar a partir de hoje, né? Por que acontece essa refração, essa mudança na direção, né? Isso aqui acontece na maioria das vezes, tá? Que a luz passa de um meio para outro. Ela só não vai acontecer se a luz atingir a superfície perpendicularmente, assim, ó. Aí ela passa reto aqui, tá? Mas todos os outros ângulos de inclinação do raio incidente, né? Vai fazer com que a luz também, né, sofra essa quebra aqui, essa refração, tá bom? Bom, sobre a refração também, né, eu acho que o mais importante, mais até do que essa quebra, né, que a gente observa aqui, que é visível, né, é uma coisa que a gente não vê muito bem aqui, a gente não consegue perceber na observação direta, mas que é mais importante até, que é a mudança na velocidade desse raio de luz. A gente sabe, a gente já conversou sobre isso lá na primeira aula de ótica, né, que a luz ao sair do Sol, por exemplo, né, ela viaja numa região onde não tem nenhum impedimento para ela viaja no vácuo.
né? E nessa região, então, onde não tem nada que atrapalhe o seu movimento, a sua velocidade é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo, né? Isso daí a gente pode escrever assim, ó, como 3, vamos escrever no sistema internacional em metros por segundo, 3/10⁸ metros por segundo, 300 milhões de metros por segundo, né? Essa é a velocidade máxima de tudo que existe, né? Agora, quando essa luz chega, então, por exemplo, na nossa atmosfera, aqui está a nossa atmosfera, aqui está a Terra, tá? Superfície, né? E aqui está a nossa atmosfera, ó. Quando ela chega na nossa atmosfera, ela já vai sofrer uma pequena quebra. Ela vinha viajando assim, ela dá uma quebradinha, muda um pouquinho de direção. Aqui eu não consegui desenhar essa quebra, né? Ela muda um pouquinho de direção aqui e muda um pouquinho de velocidade. Mas como essa mudança é bem pequenininha, a gente continua usando a mesma velocidade aqui, né, para o nosso estudo simplificado, a gente continua usando essa mesma velocidade ainda no ar, tá bom? Então no ar a gente vai continuar usando os 3/10⁸ aí, aqui também, ó, 3/10⁸ metros por segundo, tá bom? Só que é o seguinte, ó, imagine que ela agora está viajando aqui no ar e ela vai entrar num outro meio material, por exemplo, nesse recipiente com água aqui. Bom, aí vai mudar mais ainda a sua velocidade, e aí a gente tem que começar a considerar, pessoal, tá? Começar a considerar essa mudança na velocidade. Então, a velocidade dela aqui dentro da água, com certeza vai ser menor do que esses 300 mil quilômetros por segundo, 300 milhões de metros por segundo aí, tá bom? Vai ser menor. E em cada meio material, então, a velocidade de propagação da luz vai ser diferente, né? A gente percebe que quanto mais, né, denso é o material, tem várias características aqui, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas a gente vai ter materiais diferentes e, por causa disso, então, velocidades da luz, né, diferentes nesses materiais, tá? Então, é essa mudança na velocidade da luz que realmente interessa para a gente hoje, tá? E que está relacionado, então, com essa quebra. Queria mostrar para vocês, então, duas definições importantes, né, para a gente começar a conversar. A primeira definição é a de refração, então, por essa primeira conversa, a gente já tem, né, essa primeira definição. Então, veja, a refração é o fenômeno onde uma onda, no nosso caso, uma onda luminosa, né? Mas a gente vai ver que isso acontece com todas as ondas, é um fenômeno ondulatório, na verdade, a refração. Então, a refração é um fenômeno onde uma onda, ao atravessar a fronteira entre dois meios diferentes, né, sofre mudança na sua velocidade. Bom, então a gente pode definir dessa forma a refração. Refração é o fenômeno onde a luz passa de um meio para outro e muda de velocidade. E, consequentemente, pode mudar também a sua direção. Isso vai acontecer na maioria das vezes também, tá? Mas a velocidade sempre vai mudar, né, quando os meios forem diferentes. Então, ela entra dentro dessa definição, tá bom? Agora, o que interessa para a gente para a nossa primeira aula, né? Então, hoje eu defino para vocês esse numerinho aqui. Nós vamos falar sobre esse numerinho chamado índice de refração. E o que ele é, então? Olha aqui, estou definindo como sendo o número que mede a dificuldade que a luz apresenta ao atravessar o meio material. Então, veja, voltando aqui, gente. Quando a luz estava viajando no vácuo, ela não tinha dificuldade nenhuma, né? Estava muito fácil dela viajar aqui. Mas a hora que ela entra aqui no ar, ela já muda um pouquinho, já fica um pouquinho mais difícil dela passar. Quando ela entra na água, fica mais difícil ainda. Se eu tiver um pedaço de vidro, alguma coisa aqui dentro, ela passar por esse, né, por exemplo, aqui nas paredes aqui do recipiente, né, que ela vai ter que passar para sair, a gente vai ter uma dificuldade maior. Então, em cada material que ela vai passar, ela vai encontrar uma dificuldade diferente. E o número que mede essa dificuldade da luz passar é o chamado índice de refração, tá bom? Então, o número que a gente vai trabalhar hoje aí, que vai calcular, o índice de refração é esse número que mede a dificuldade que a luz tem de passar de um meio para outro. Agora, uma coisa muito importante, então, aqui já nessa definição, talvez seja a parte mais importante. O índice de refração, se ele mede o quanto é difícil da luz passar, a gente percebe, então, que quanto maior for esse número,
mais difícil vai ser da luz atravessar o meio, consequentemente, menor vai ser a velocidade da luz nesse meio. Né? Então, se é mais difícil da luz passar por aquele local, então é porque a velocidade dela vai acabar ficando menor. Né? E a gente percebe, então, uma proporção inversa entre índice de refração e velocidade da luz. Então, essa proporção inversa ela pode ser escrita. Eu vou usar, gente, um eninho minúsculo para representar o índice de refração. Tá bom? Então, imaginem dois meios. Olha aqui, ó, né, a luz passando aqui, por exemplo, do ar para a água. Né? O ar para a água, por exemplo. Então, a luz estava viajando aqui, aí ela chegou na água e mudou de direção, assim, né? A gente vai traçar aqui uma linha, a gente chama de linha normal, só para poder fazer medições de ângulo, isso a gente conversa na próxima aula, mas a gente percebe que a luz ao chegar aqui no meio de separação, né, ela desce, quando ela chega aqui ela muda um pouquinho de direção e acabou mudando sua velocidade com certeza, né? Sofreu refração, mudou de velocidade. Então, a gente pode afirmar que o índice de refração aqui no meio, no ar, vou chamar de meio A, né, é diferente do que o índice de refração aqui no meio B. O índice de refração no ar, aqui no meio A, né, ele era menor do que o índice de refração aqui do meio B. Né? Esse índice aqui do meio A era menor. Como é que eu sei? Porque aqui era mais fácil da luz viajar. No ar, a luz viaja mais fácil, tem menos impedimento. Quando vai aqui para a água, fica mais difícil da luz passar. Então o índice aumentou. Esse NB aqui é maior do que o NA. Tá vendo? Esse índice vai ser maior. Tá bom? Uma outra coisa importante também, a gente já vai ver na fórmula aí e tal, é que o índice de refração no vácuo, né, que seria o menor possível, o índice no vácuo, é 1. A gente já vai ver por quê, tá? Então, todos esses índices de refração, né, que não são no vácuo, vão ser maiores do que 1, porque vai ser mais difícil de passar nesses outros materiais. No ar deveria ser 1 e pouquinho, né? Deveria ser só um pouquinho maior que 1. A gente acaba usando 1 ainda aqui para o ar. A gente acaba usando 1 ainda, porque é muito parecido ainda, é tão pequena a diferença que a gente acaba nem usando. A não ser que em algum exercício ele escreva uma diferencinha aí, tá bom? Agora, em outros materiais, na água, por exemplo, o índice é maior. Ele vai ser maior que 1. Em cada material, então, vai ficando diferente esse índice de refração. Agora, o que eu ia colocar para vocês? A velocidade é inversa a isso. Né? Então, enquanto que aqui no ar a velocidade é bem grande, velocidade aqui no ar, né? Vou chamar de meio A, é bem grande, a velocidade aqui na água já fica menor. Né? Ficou menor. Então, ó, enquanto o índice de refração aumenta, a velocidade diminui. E isso é inversamente proporcional. Quer dizer, se dobra o índice de refração, cai pela metade a velocidade. Se triplica o índice de refração, vira 1/3 aqui a velocidade. Então é sempre o contrário aqui com a velocidade. E isso pode ser escrito, então, matematicamente. É assim, ó, o índice de refração de A em relação ao índice de refração de B, que são dois eninhos, tá, pessoal? Índice de A em relação ao índice de B é o mesmo que a velocidade em B e a velocidade em A. Veja, ó, é assim que a gente representa uma proporção inversa, né? Escrevendo ao contrário, tá vendo? NA está para NB, como VB está para VA. Isso daqui é o principal dessa aula de hoje. A gente pode resolver todos os exercícios usando essa proporçãozinha inversa, tá bom? Entre índices de refração e velocidade. Agora eu vou mostrar para vocês as fórmulas que aparecem, né, nos materiais didáticos aí, mas sempre pensando nessa ideia principal, tá bom? De índice de refração inverso à velocidade de propagação no meio. Vamos dar uma olhadinha, olha. Então, essa primeira fórmula, né, a gente chama de índice de refração absoluto. Essa palavrinha absoluto significa, aqui, ó, esse absoluto significa em relação ao vácuo. O índice de refração absoluto, né, é o índice de refração em
em relação ao vácuo, ele não está comparando com outro meio material, né? O índice de refração aqui, ele só está... esse índice de refração absoluta é uma propriedade do meio material onde a luz está passando, né? É próprio do meio material. Então esse número é um número bastante importante, né? Vão aparecer tabelas, né? Em livros a gente encontra tabelas desse índice de refração absoluto, né? Para cada meio material, então a luz vai se comportar de uma forma diferente ao passar. Então esse N, né, vai estar mostrando isso daí. Quanto que é difícil da luz passar por aquele determinado meio. Como é que a gente pode determinar esse índice de refração absoluto? Vejam aqui, ó, comparando a velocidade máxima da luz, que é a velocidade no vácuo, por isso que eu estou falando que ele está relacionado com o vácuo. Ó. A gente compara a velocidade máxima da luz no vácuo com a velocidade no meio material onde a luz está passando. Vocês percebem que essa relação ela poderia ser escrita assim, ó, como a gente escreveu na anterior. NA está para NB, VB está para VA. Só que aí a gente teria esse B aqui, eu estaria usando o vácuo. Aqui também o vácuo. Né? Nossa, está muito feio o que eu estou escrevendo aqui, mas é isso. Bom, então veja, olha, o índice de refração do meio sobre a velocidade, sobre o índice de refração do vácuo, e o índice de refração do vácuo seria 1, é por isso que a gente nem precisa colocar, tá vendo? Porque dividido por 1 é o próprio N, por isso que a gente só coloca o N, tá vendo? Não coloca nada embaixo, porque o índice de refração do vácuo, eu acabei de mostrar para vocês aí que é 1, né? E aqui, ó, eu colocaria a velocidade de propagação no vácuo, que a gente chama de C, tá vendo? De constante de velocidade da luz, mas na verdade é a velocidade máxima da luz, a velocidade que ela viaja no vácuo, comparando com a velocidade no meio, né? Então, se eu quero o índice do ar, eu uso aqui a velocidade de propagação no ar. Se eu quero o índice do vidro, eu uso aqui a velocidade de propagação no vidro, e assim por diante. Tá bom? Então vejam, ó, essa relaçãozinha, né? Na verdade, ela vem dessa ideia que nós acabamos de conversar de proporção inversa. Tá vendo? Então, índice num certo material está para o índice no vácuo, como a velocidade no vácuo está para a velocidade no material. Invertido aqui, ó. Pode usar assim e pode usar desse jeito também, que fica, né? Parece que é mais simples. Então veja, eu estou escrevendo aqui na frente. O C é a velocidade da luz no vácuo, máxima, né, da luz. A gente vai usar na maioria dos exercícios, vamos usar 3/10 metros por segundo, né? Não sei que ele escreva outra coisa no exercício, né? Em outra unidade, por exemplo, ou uma aproximação melhor, mas normalmente é isso que a gente usa. E o V, a velocidade da luz no meio, tá? Que está sendo considerado. A gente já vai ver um exemplo disso daqui. É muito simples, tá? Muito simples, então. Basta a gente dividir essas duas velocidades, a máxima e a do meio, que a gente tem um N, tá bom? E esse N é sempre um número maior que 1. Ele é 1 para o vácuo, e depois para outros meios vai ser maior que 1, mostrando que é mais difícil passar, né, do que no vácuo. Queria mostrar também um outro caso de índice de refração, que é chamado índice de refração relativo. Esse índice de refração relativo, ele não vai mostrar para a gente, né, a característica de um determinado meio. Na verdade, o índice de refração relativo é uma comparação entre os índices de dois meios diferentes, né? Então, nesse caso, a gente não pensa no índice no vácuo, a gente não pensa no vácuo, a gente pensa nos dois meios que vão estar no probleminha. Então, imagine que eu tenho dois meios, né, diferentes. Então, aqui tem um meio A, aqui tem um meio B, a luz está passando de um meio para o outro, né? E eu sei quanto que é o N de A e eu sei quanto que é o N de B, os índices de refração. Tudo bem? Dos dois meios. Então, aqui a gente não está falando de vácuo, tá vendo? Não estou comparando com vácuo. Essa que é a diferença entre o índice absoluto e o índice relativo. No índice absoluto, né, nessa anterior aqui, eu pensava na comparação do meio que eu estava estudando com o vácuo, né? E na refração relativa, eu comparo dois meios que não são o vácuo, né? Por exemplo, ar e água, ou um vidro e
um pote de gelatina, então a luz passa pela gelatina e depois vai passar pelo vidro. Então eu comparo os dois índices. Então se eu quero saber o índice de refração de um meio em relação a outro, é assim que a gente lê, por exemplo, esse N aqui. A gente lê assim, ó, o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Tá vendo? E como é que eu descubro esse índice de refração relativo? Comparando os dois, dividindo um pelo outro. Eu pego o índice 2 do meio 2, divido pelo índice do meio 1. Bem simples assim, né? Agora vamos lembrar, acabamos de conversar sobre isso, né? Que esses índices de refração são inversos às velocidades. Então também eu poderia pensar aqui que se N2 está para N1, então V1 está para V2, né? A velocidade é inversa ao índice de refração. Então, às vezes no probleminha eu tenho os dois índices de refração, só faço a divisão e eu acho o índice relativo, né? Mas às vezes eu tenho as velocidades, então eu posso fazer também a continha com as velocidades, que eu também vou estar achando o índice relativo. Só que vejam que quando eu monto com as velocidades, eu monto invertido, né? Se eu quero o índice do meio 2 em relação ao meio 1, então eu pego V1 e V2, porque velocidade é inversa aos índices de refração, né? Quanto maior a velocidade, menor é o índice. Eles são inversos. Tudo bem? Queria mostrar para vocês exemplos, então, né, dessa teoria. É bastante simples aí, mas vamos fazer dois exemplos, tá? Esse primeiro exemplo, vejam lá, a figura mostra um raio de luz passando do ar para o vidro. Esse desenho nós vamos usar muitas vezes aí, tá bom? Então veja, a luz vem se propagando aqui no ar, e aí ela entra no vidro, muda um pouquinho de direção, né? E mudou de velocidade. A pergunta é, sabendo que o índice de refração do vidro é 1,5, vendo? Então, cada vidro tem um índice diferente. Esse vidro ele está dando como 1,5. Ele fala, calcular a velocidade da luz no vidro. Né? O que eu sei? Eu sei que no ar, a velocidade da luz é muito próxima da velocidade no vácuo. Então, quando ele não der, nós vamos aproximar aqui. Vamos considerar, tá? A velocidade no ar ainda a mesma do vácuo. Tá bom? Então, vamos considerar 3/10⁸ metros por segundo aqui, a velocidade aqui no ar. Eu quero saber a velocidade aqui embaixo, ó, no vidro. Vamos chamar de V do vidro. Bom, é isso que eu quero saber. Como é que eu posso fazer isso conhecendo o índice de refração? Basta eu aplicar a definição de índice de refração. Índice de refração é o quanto a luz viaja no vácuo em relação ao quanto que ela viaja no local que ela está viajando. No vidro, no caso aí, né? Então, o índice do vidro é C sobre a velocidade do vidro. Se eu quisesse saber o índice na água, então eu faria C sobre a velocidade na água, e assim por diante, tá bom? Então vejam que nesse caso, o índice de refração é 1,5, que é 1,5. Esse C, então, é 3/10⁸. E a velocidade no vidro eu quero saber, faço em x, pessoal. E resolvo o probleminha. Nesse caso eu vou ter 1,5 da velocidade do vidro igual a 3/10⁸. E, para terminar, a velocidade do vidro é 3/10⁸ dividido por 1,5. Aqui a gente pode dividir só 3 por 1,5, tá? 3 dividido por 1,5 é 2. 10⁸ metros por segundo. Vejam, então, que a velocidade no vidro, ao passar pelo vidro, diminuiu de 3/10⁸, né? 300 milhões de metros por segundo, para 200 milhões de metros por segundo. Ainda é uma velocidade bem grande, absurda, mas vejam que ela é menor, então, do que a velocidade de propagação no ar, né? Tudo bem? Então, esse é o primeiro caso que a gente vai fazer também nos exercícios. Vejam que eu poderia ter usado, então, ao invés de usar essa relação, ela é mais simples, né? Lógico que sempre que eu puder eu vou usar desse jeito. Mas eu poderia ter pensado, então, só com a ideia de proporção inversa, né? Poderia ter escrito só assim, ó. Eu sei que o n no meio está para o n do outro meio, como a velocidade está ao contrário. Então, BA, né? Ao contrário da primeira parte. Isso eu sempre sei, do índice de refração e da velocidade. Então, se eu não lembrar de nada, mas lembrar que elas são inversas, né? Índice de refração e velocidade são inversos, eu posso começar daqui o meu exercício. E aí eu penso, bom, esse NA pode ser o ar, então.
que é o que ele está falando no exercício, né? Desculpa. Pode ser o vidro, que é o que ele está dando aqui para a gente. Ó. Esse Na poderia ser o vidro, esse Nb poderia ser o ar. Tá vendo? Então, se eu colocasse aqui o Na como vidro, né, do vidro, seria 1,5. Aí no ar seria 1. Tá vendo? E aí aqui eu colocaria a velocidade, ó, ao contrário, então, aqui é vidro e ar, aqui seria ar e vidro, né? Então, ó, o ar eu colocaria os 300 mil, os 3/10. O vidro eu queria saber, deixa eu ver aqui, faço em X, veja que é a mesma continha, tá vendo? Eu ia descobrir a mesma coisa, né? Olha, eu ia descobrir exatamente a mesma coisa. Então essa é uma outra forma de pensar, só uma outra saída, tá bom? Pensando com essa proporçãozinha inversa, tá? Agora vamos ver então o último caso, pessoal, dessa aula, que é o caso do índice de refração relativo, né? Olha, considerando as velocidades de propagação da luz em dois meios homogêneos e distintos, meio homogêneo é aquele meio, então, em que a densidade, principalmente, é muito parecida, né? Não tem, a matéria está bem distribuída em todo o meio, tá? Então, nesses casos, a luz se propaga, deveria se propagar, né, numa linha reta, tal. E meios homogêneos e distintos, quer dizer, a gente vai ter índices de refração diferentes aí, respectivamente iguais. Então, aqui ele fala das velocidades. Veja, ó, o primeiro meio, a luz está viajando, vamos escrever aqui, né? A velocidade de propagação da luz no primeiro meio, chamar de meio A, né? É de 200 mil quilômetros por segundo. Aqui ele está dando em quilômetros por segundo. Não tem problema. E a velocidade de propagação no meio B, 120 quilômetros por segundo também. Tudo bem? Então, veja, eu tenho as velocidades e aí ele fala assim, determine o índice de refração relativo do primeiro meio para o segundo. Tá bom? Considerando que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil. Então, eu tenho duas saídas aqui, duas formas de pensar. Tá bom? Uma forma, né, de pensar é assim, ó, eu sei que o índice de refração relativo entre A e B, né, ó, é isso que eu quero saber, o índice do meio A em relação ao meio B. A comparação entre os índices de refração, entre a dificuldade da luz viajar nesses meios, né? O índice de A em relação ao B. Eu sei que isso, na verdade, é o índice de A comparado com o índice de B. Então, se eu tiver os dois índices, eu posso dividir um pelo outro e encontrar, então, esse número que eu estou procurando, né? Esse índice relativo. Só que se eu fizer desse jeito, para fazer isso daqui, eu não tenho os índices de refração, precisaria determinar os dois. Não seria nada difícil, poderia fazer aqui, ó, o índice do meio A é C sobre a velocidade no meio A, e o índice do meio B eu também poderia determinar fazendo C sobre a velocidade no meio B, né? Então aqui ficaria 300 mil, que é C, né, em quilômetros por segundo, dividido por 200 mil, e aqui ficaria os 300 mil dividido por 120 mil. Tudo bem? Então aqui no primeiro, se a gente cortar esse monte de zero, 3 por 2 é 1,5, né? E aqui, se a gente cortar esse monte de zero, 30 por 12 dá 2,5. Se a gente fizer a divisão aqui. Então, eu teria os dois índices de refração, poderia calcular depois, né? Fazer a continha aqui, ó. Fazer que o índice do meio A em relação ao meio B é Na para o NB, então é 1,5 para 2,5. Fazer a comparação assim, né? Isso daqui é, se eu tirar a vírgula aqui, 15 por 25, se eu simplificar isso por 5, dá 3 quintos, ou já fizer a divisão direta, isso aqui dá 0,6. Terminaria o meu exercício aqui. Agora veja como seria bem mais fácil, ao invés de fazer tudo isso para descobrir o índice relativo, pensar não nos índices de refração, que eu não tinha no exercício, mas nas velocidades. Porque a gente sabe que os índices de refração são inversos às velocidades. Então, calcular Na sobre Nb é o mesmo que calcular Vb sobre Va. Se eles são inversos, fazer essa conta é a mesma coisa fazer essa. E essa aqui eu já podia fazer direto, pessoal. Já tinha as duas velocidades. Ó. Eu ia fazer 120 mil dividido por 200 mil.
isso daqui já me dá aí 0,6 na hora, tá bom? Então, eu terminaria o exercício aqui. Então, veja, ó, eu posso fazer direto, ó, desse jeito, tá vendo? E poderia ter optado, né, por calcular primeiro os índices de refração e depois fazer a comparação entre eles, tá bom? Então vejam que esse 0,6 ele só mostra a comparação entre os dois meios. Ele não é o índice de refração nem de um nem de outro, né? Então esses números aqui, 1,5 e 2,5, sim, são índices de refração dos dois meios. Bom, então o meio A tem esse índice aqui, significa que a luz, né, tem um pouco de dificuldade para passar, né, mais do que no vácuo, mas só que menos do que nesse meio B. Nesse meio B está mais difícil da luz passar, ó, tá vendo? Porque o número é maior. Tá? Agora, esse 0,6 é só a comparação entre esses dois números. Ó. Tá vendo? 0,6, um é 0,6 do outro, 60%. Né? Então, esse é 60% mais difícil de passar aqui no meio B do que de passar no meio A. A gente pode pensar dessa forma a partir desse índice relativo entre os dois meios. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Tá? O índice absoluto, o índice relativo, esse número vai entrar aí nos próximos, né, conteúdos, vai aparecer, então é bem importante que a gente entenda esse número agora nessa primeira aula, tá bom? Os exercícios são bem simples, né, são parecidos com esses exemplos aí, praticamente, né, nada aí de conta, muito pouca conta, mas é mais o entendimento então desse número, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, para que vocês possam aplicar então nos exercícios de vocês, tá bom? Então, fico por aqui nessa aula, até a próxima, tá? Na próxima a gente continua. Façam todos os exercícios da aula, tá bom? Essa aula tá bem curtinha, tem pouquinho exercício. Até mais, pessoal.